Agora a gente começa a questão 9, o ERG 2020, tá bom? Nossa, falei de entender, fazer uma empolgação não funcionou muito bem não, mas olha só. Questão 9 do exame discursivo da UERJ 2020, uma questãozinha interessante sobre reações e propriedades de acidez e basicidade em compostos orgânicos. E aí a gente, vamos começar aqui essa conversa. A questão não tem muito debate, na verdade tem, né? Mas vamos conversar o seguinte. O ácido pícrico é usado tanto na fabricação de pomadas para queimaduras quanto para detonadores explosivos. A formação desse ácido a partir do fenol está representada na equação química a seguir. E aí eu tenho essa equação direto e seco. E aí com base nessa reação, olha aqui, ó, vamos lá. Indique qual composto orgânico, o fenol ou o ácido pícrico, apresenta maior acidez, justificando sua resposta. Galera, isso não é comum na prova da UERJ, mas acontece. Por que acontece? Porque senão seria só um ponto dado para escolher uma das duas moléculas. Então, às vezes, assim, quando é um questionamento que é algo que pode ser justificado com poucas palavras, por mais que a gente queira explicar e escrever muitas coisas, é para ser explicado com poucas palavras, a gente coloca, né, uma justificativa. Acontece. Vocês vão ver quando vocês vão permeando para o UERJ de 2019, 2018, né, e mais abaixo, é comum às vezes sim acontecer, tá? Em seguida, nomeie o reagente orgânico, segundo o comando, tá? Já que eu estou escrevendo assim, ó, nomeie o reagente orgânico e em seguida classifique a reação. Tá bom? Primeiro ponto é para você justificar essa informação. Qual dos dois é mais ácido? O fenol tem a sua acidez, sim. Porém, qual é a diferença do fenol para o ácido pícrico? A presença desses grupos nitros, tá? Esses grupos nitros ligados ao composto. E esses grupos nitros são grupamentos eletroatraentes. E o fato de ter grupos eletroatraentes no anel aromático, né, além de eletroatraentes, também são grupos que são ressonantes, então vão ajudar na ressonância do composto, tá? Para quem não sabe, né, o NO2 é um N fazendo uma dupla O, uma simples O, onde essa dupla está em ressonância, que vai facilitar e vai entrar com um intercalado da dupla do anel aromático, ou seja, né, gerando mais estruturas de ressonância. Beleza. Além disso, né, que mais? Eles são eletronegativos e são eletroatraentes. A UERJ não fala muito sobre a ressonância como proposta de acidez. Você pode ter isso em outras questões. Aqui eu não vou nem apelar para estruturas de ressonância como eu estou desenhando aqui. Eu vou diretamente escrever, né, composto mais ácido. Vamos lá, ó. Composto mais ácido. Ácido pícrico. Interessante, porque o nome tem ácido, nem me liguei nessa parte óbvia. Porém, justificativa. Justificativa. Tá? O ácido pícrico possui 3 grupamentos elétrons atraentes. Certo? Tem alguns outros nomes que você pode usar, como por exemplo, fugiu a cabeça, né? Falar elétron doador. Elétron doador é outro. Esse aqui é puxador de elétron, né? Eletroatraente é puxador de elétron, mas eletroatraente é a melhor palavra para cá. O fato dele ter 3 grupamentos eletroatraentes, né, puxa mais essa carga. E aí eu vou explicar de forma bem resumida agora, né? Porque a gente só fala isso às vezes. Grupamentos eletroatraentes aumentam a acidez. O que é o oposto de um grupamento eletroatraente? Geralmente o grupamento eletroatraente é alguém que tem carga negativa, alguém que é eletronegativo ligado à cadeia carbônica. Quantos mais grupamentos com compostos com elementos eletronegativos são grupamentos eletronegativos, são grupamentos eletroatraentes. Me perdoe pela confusão na fala agora, tá? Porém, cadeias carbônicas são ruins para ácido. Agora, deixa eu só explicar rapidamente com uma outra cor o porquê disso. Um anel aromático
ter a hidroxila no anel aromático tem uma certa acidez. Por quê? Porque quando esse cara, por algum motivo, né, perde o hidrogênio, perde a capacidade do hidrogênio, tem essa carga negativa, gerando H+, essa carga negativa ela pode ser estabilizada no anel aromático. Tá? E como ela tem a capacidade de ser estabilizada no anel aromático, a base conjugada dele é uma base forte. Né? É uma base forte no sentido de que é estável, ou seja, ele tende a ter essa reação. Quanto mais estável for a base conjugada do ácido, mais Bronsted-Lowry, tá? Acidez de Bronsted-Lowry que eu tô falando. Quanto mais estável a base conjugada, mais forte é o ácido, maior a tendência que esse cara tem de ácido, tá? Ele não é tão ácido quanto o ácido carboxílico, mas sim. E aí a tendência do cara ter grupamentos NO2 na sua estrutura faz com que ele tenha mais grupamentos elétron-atratores, que vão atrair esse elétron daqui da base conjugada. Por isso que quanto mais grupamentos elétron-atratores, mais ácido é o composto, tá? Só foi um rabisco para vocês entenderem. Mas já matei a primeira parte da questão. Segunda parte da questão, ele pede o nome do reagente orgânico. Do reagente orgânico, o nome... Desculpa, do reagente inorgânico, do outro é fenol, né? Não faz nem sentido falar. Hidroxibenzeno, se você quiser também, mas o nome desse HNO3 é ácido nítrico. Diretão, ácido nítrico. Como é que tu dá o nome? HNO3, nitrogênio com carga +5, maior NOx dele, mas eu não acho que se você está aqui assistindo esse vídeo, a tua dificuldade foi colocar o nome desse composto, tá? Nomenclatura de compostos orgânicos é extremamente importante para a prova da UERJ. Se tu tá com dificuldade nisso ainda, me chama lá no Instagram, aproveitando para fazer aquele merchan lindo, tá? Aqui eu tenho várias informações, vários jeitos de explicar para você, tá? Trabalho com aula particulares, trabalho com projetos, eu tenho uma assinatura de simulados UERJ. Então, se tu caiu de paraquedas nessa questão, pode me procurar lá no Instagram que eu tenho um projeto, vai saber mais informações, já tá rolando esse projeto, não sei nem em qual ciclo, quando eu estou gravando agora essa questão, eu já estou no ciclo 3, já tá rodando o terceiro ciclo de simulados semanal, com correção também, beleza? Dada essa fala, a gente vai para a última parte dessa questão, que não é menos importante, que é classifique a reação quanto ao mecanismo. Presta atenção no que eu estou falando. O mecanismo do qual acontece a reação, primeiro, reação pode ser de substituição, de adição ou de eliminação. Oxirredução também, mas a gente geralmente classifica nesses três grandes. Se é de eliminação, substituição ou se é de adição. E quanto ao mecanismo, se ela é radicalar, eletrofílica ou nucleofílica, que depende de quem vai atacar o anel aromático, quem vai atacar o composto inorgânico. Quem vai atacar o composto orgânico. Eu já vou te dizer de cara com a resposta. Toda reação no benzeno que mantenha o benzeno é uma substituição, porque saiu um hidrogênio para a entrada do NO2. Saiu um hidrogênio, né? Saiu 3 hidrogênios. Nossa, por que eu estou escrevendo de marca-texto? Peraí. Que tinha um H, saiu para a entrada do nitrogênio. Então, olha só. Nome, né? Reação. Reação de substituição. É uma coisa que eu sempre falo aos meus alunos é o seguinte. Quando você está analisando reações, né, principalmente de substituição, né, ou qualquer outra adição, você tem que entender o que tem esse cara de diferente. O que você tem no benzeno que faz ele reagir. As duplas. As duplas são quebradas? Não, mas as duplas ligações, essa ressonância, esse excesso de elétrons na estrutura que está estabilizada, faz com que estruturas que tenham a tendência a ser atraídas por elétrons sejam atraídas por ele. Por exemplo, o NO3 só vai atacar porque isso está em meio sulfurado. Toda nitração, que é a reação que vai gerar no nitrocomposto, tem que ser em meio sulfúrico, meio extremamente ácido, um meio sulfúrico de preferência, tá bom? Então, se você tiver alguma reação ácido sulfúrico e ácido nítrico, que vai acontecer uma nitração, sendo o ácido sulfúrico o catalisador do processo, tá bom? Beleza? Tá? Continuando, essa substituição é eletrofílica sim, eletrofílica. Porque a espécie, o NO3, vai gerar um íon que é não é eletroatraente, é um eletrófilo que a gente chama. Um eletrófilo é uma espécie que está afim de elétrons. Isso acontece, agora a curiosidade.
Tá? Toda substituição do anel aromático é eletrofílica, porque o anel aromático é um ciclo com muitos elétrons. Assim como, por exemplo, a quebra da ligação dupla, quem ataca a dupla para fazer a adição é uma adição, nesse caso, também eletrofílica, porque quem vai atacar a dupla é quem está afim do par de elétrons. Beleza? Tá? Agora, só para você ter ideia, o que acontece do HNO3 é literalmente que ele reage, né, com H+, com excesso de H+, do ácido sulfúrico, tá? Gerando OH, né, menos, mais NO2+, tá? Na verdade não é OH-, mas enfim, é porque ele é atacado, né, ele é atacado, OH, mas enfim, ele é atacado pelo excesso de acidez, vamos dizer assim, e é esse cara que vai atacar o grupamento. O nitro NO2 com carga positiva que vai atacar o anel aromático. Escrevendo de forma bem sucinta, porque isso não é uma aula de mecanismos de reações, isso está no meu cronograma que em algum momento devo criar para vocês, espero que fique disponível para o YouTube, mas saiba que substituição em anel aromático você já vai ficar tendenciado a pensar que é uma substituição eletrofílica, porque o anel aromático é algo que está carregado de elétrons, então quem ataca o anel aromático é um eletrófilo. Beleza? Tranquilo? Anota as principais reações para você estudar para a UERJ, porque se cair em mecanismo, tu tem que responder se é eletrófilo, nucleófilo ou radicalar. Beleza? Tranquilo? E aí a gente fecha. Até a próxima questão. Fui!